Senhor esteja aí na tua vida, que a paz do Senhor esteja na tua casa, que você seja abençoado. Eu sou o pastor Naldo, estou aqui mais uma vez para falar com você aí a respeito da palavra do Senhor, para falar com você aí a respeito daquilo que é a palavra do Senhor, que é bênção, que é poderosa e que nos abençoa muito. Então eu quero agradecer a Deus pela minha vida, quero agradecer a Deus pela minha família, quero agradecer a Deus por esse dia abençoado, quero agradecer a Deus até mesmo pelas lutas e dificuldades, porque nós sabemos que nas lutas e nas dificuldades é que o Senhor nos abençoa, é que o Senhor nos honra. Hoje eu quero apenas ler com você um texto da palavra de Deus que eu acho assim maravilhoso, poderoso e esclarecedor, que nos esclarece muitas coisas a respeito daquilo que é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, não é? A respeito daquilo que é o povo de Deus. Então, eu quero ler para você aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, um texto assim muito claro e muito interessante, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz assim, o apóstolo Paulo ministrando aos coríntios, ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos nobres, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Amém? Então, nós lemos aqui um dos textos mais impressionantes da palavra do Senhor, aonde o apóstolo Paulo ele fala sobre a igreja, sobre o corpo e sobre uma coisa muito importante, que são os membros do corpo, que são as pessoas. Eu quero falar com você que está me assistindo agora, que se sente desvalorizado por algum motivo, qualquer motivo. Nós lemos aqui como cada um de nós tem a sua devida importância dentro do corpo de Cristo. Aqui a palavra do Senhor nos ensina como a pessoa é o foco, é o mais importante dentro do corpo. Então o apóstolo Paulo ele vai ministrando, ele vai nos mostrando algumas coisas interessantes e importantes, não é? A respeito daquilo que é o corpo de Cristo. Ele vai falando coisas assim maravilhosas. Lá no versículo 14 ele diz o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ou seja, muitos, várias pessoas.
O corpo não é feito por um só. O corpo é feito por muitos. Ou seja, a quantidade ela é importante. Ela faz a diferença. E nós precisamos a cada dia procurar sim ter quantidade, porque aonde está o Espírito de Deus, ali tem quantidade, porque tem o poder de multiplicação. E nós precisamos a cada dia saber multiplicar, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Isso significa que nós temos a sabedoria de Deus nas nossas mãos. Precisamos apenas colocar em prática e assim, evangelizando, falando de Jesus, falando do amor de Deus, nós vamos multiplicar o corpo. Então Paulo está falando da multiplicação que deve haver no corpo, porque o corpo não é feito de um só. Agora, para haver multiplicação, tem que haver amor, tem que haver evangelização, tem que haver compromisso, tem que dar importância para as pessoas, tem que realmente colocar as pessoas no ponto mais alto, no foco, porque são elas que formam o corpo. E ele continua falando, né? Ele diz assim no versículo 15: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então no corpo tem pessoas diferentes, tem pessoas de diversas personalidades, pessoas uma diferente da outras. E nós pastores precisamos aprender a lidar com isso e saber tratar cada um. E nós, como pessoa, precisamos saber lidar com diversas outras pessoas, porque nós somos diferentes e nem por isso devemos ficar fora do corpo. E nem por isso vamos ficar fora do corpo. Somos parte do corpo de Cristo, sim. Por quê? Porque Jesus morreu pelas nossas vidas, porque Jesus se entregou por nós. No versículo 16, diz assim: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então o corpo humano, por exemplo, ele não é formado somente de olhos, ou de ouvidos, ou cheio de mãos, ou é cheio de dedos. Não, ele tem variações: pernas, dedos, ouvidos, nariz, boca. Sem falar dos órgãos internos. Então o corpo humano ele tem diversos membros que precisam ser cuidados, ser tratados, e cada um tem a sua posição, tem sim a sua necessidade ali dentro do corpo, faz a diferença no corpo de Cristo. E isso nós precisamos aprender também a cada dia. No versículo 18, Paulo diz assim: mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então Deus, o Senhor, ele dispõe os membros. É o Senhor quem dispõe. É o Senhor quem coloca cada um no seu devido lugar. É o Senhor que coloca o membro ali para que cada um tenha a sua função. Ou seja, é Deus quem chama, é Deus quem levanta, é Deus quem unge, é Deus quem convoca. É Deus que chama, é Deus que dá cobertura, é Deus que cuida, é Ele que levanta para que a sua obra seja feita no nome de Jesus. Lá no versículo 19, Paulo diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O que forma o corpo são os membros. Sem os membros, não existe corpo. O que forma a igreja somos nós somos a igreja. Se nós não existimos, não existe igreja. Por isso que as pessoas devem ser o foco central da igreja, dos pastores, dos líderes. Visitar, ligar, acompanhar, isso é muito importante. E isso faz toda a diferença. Porque nós sabemos o que Deus quer. Nós sabemos o que Deus faria se estivesse no nosso lugar. Porque Jesus ele morreu na cruz.
Ele morreu na cruz para salvar a humanidade pecadora. Ou seja, fazer uma visita, uma ligação, ele faria com toda certeza. Porque seria, diante daquilo que ele fez, não seria nada. Podemos falar assim. Agora veja o que Paulo diz no versículo 20, ele diz assim: é certo, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. No versículo 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Então, não podemos dizer que não precisamos de fulano, de ciclano, de que não precisamos do nosso irmão, que não precisamos. Precisamos sim, precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Cada membro que sai do corpo faz falta. Cada membro que se afasta do corpo faz falta. E isso é a palavra do Senhor. Isso é a palavra de Deus, né? E veja só o que Paulo ele diz assim. Ele diz, né? Não pode o olho dizer que não precisa de ti. Não podem os olhos dizer às mãos, não precisamos de ti. Os olhos não podem dizer, irmão, eu não preciso de você. Não pode a cabeça, né? Como Paulo diz aqui, não pode a cabeça dizer aos pés, pés, não precisamos de ti. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E nós temos que respeitar, e nós temos que escutar, e nós temos que realmente levar em consideração aquilo que diz a palavra do Senhor. Precisamos uns dos outros. E é o que faz a diferença na nossa vida, é o que faz a diferença no corpo. Versículo 22, Paulo diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que mais parecem ser mais fracos são necessários. E é daqui, do versículo 22 para baixo, que o apóstolo Paulo fala coisas interessantes, não é? Ele diz: e os que parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito mais honra. Também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Então, aquele que parece ser mais fraco na fé, aquele que parece ser mais difícil de lidar com ele, aquele que tem mais problemas e dificuldades, esses são os mais importantes. Esses são a ovelha perdida, não é? Esses são realmente o que faz a diferença para nós, porque nós temos que ir atrás, porque nós temos que buscar, porque nós temos que realmente encontrar e ministrar. Então Paulo diz, lá no versículo 24, ele diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Você sabe por que tem muita divisão no corpo? Porque muita gente se afasta, porque muita gente vai embora, porque muita gente some. Porque são tratadas como inferiores, como falidos. São tratados como pessoas que não têm nada para oferecer. São tratados como pessoas que não têm nobreza, digamos assim. E a palavra nos ensina o contrário. Aqueles que parecem mais fraco na fé, aqueles que parecem mais incapazes, esses merecem mais atenção. É isso que diz a palavra, é isso que está na Bíblia, e glória a Deus. Fica na paz, que o Senhor te abençoe, né? Depois você leia 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 31, que fala a verdade e somente a verdade. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.